Saúde a Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. É um privilégio muito grande estar aqui com vocês e poder partilhar aquilo que Deus fez na minha vida. Irmão Isaac, muito obrigado. É uma oportunidade que eu agradeço, porque na verdade aquilo que o Senhor faz na nossa vida, aonde o Senhor nos tira e onde o Senhor nos leva, é verdadeiramente para partilharmos e impactar outras vidas, de saber que o nosso Deus é um Deus do impossível, que o nosso Deus é aquele que faz todas as coisas possíveis. Então, obrigado ao Make, obrigado irmão Isaac por essa oportunidade de poder partilhar. Eu sou a Palmira Esperança Cheia dos Santos, esse é o meu nome. Acredito que vou começar bem lá na minha infância, assim fará mais sentido, os irmãos poderão entender melhor o meu chamado. Eu nasci numa família cristã. Os meus pais sempre levaram-me para a igreja, especialmente a minha mãe. Lembro-me de ela sempre ajoelhada à beira da cama, orar e chorar. E eu perguntava à minha mãe quando eu tinha 6 anos, porque se Deus doía, mas mãe, Deus dói? E ela assim confusa perguntou, mas por que isso? Eu disse, mas sempre a mãe chora quando ora, Deus dói. Então eu sempre vi a minha mãe orando e chorando. Eu nasci numa família disfuncional. O meu pai foi alcoólatra e por causa disso ele acabou destruindo quase que a nossa casa por completo. Chegou ao ponto de colocar veneno na comida para poder matar todos nós, porque ele estava completamente doente, ele já não sabia o que ele fazia. Então por causa disso os meus pais se divorciaram. E daí a minha mãe teve que trabalhar o triplo para poder sustentar os 4 filhos que todos eram pequenos. Eu sou a terceira filha de 4 filhos que meus pais tiveram. E ela começou a trabalhar no Virei. Eu acredito que os irmãos conhecem o Virei aí no Namibe. Ela ia para aquele lugar e ficava às vezes 2, 3 semanas, um mês, para poder nos dar sustento. E nessa época ela deixava-nos com um tio. E esse tio começou a abusar de mim. Eu me lembro que se calhar eu devia ter 5 anos, ou menos do que isso. Então era muito doloroso para mim viver isso. Mas era muito difícil contar à minha mãe, porque a minha mãe, na minha cabeça de criança, era alguém que aparecia e desaparecia. Então não conseguia confiar nela. Então o tempo foi passando e eu fui crescendo. Aos 12 anos, a minha mãe mandou-me para Luanda, para viver com a minha avó e meu avô, porque meu avô tinha se tornado cego e precisavam de ajuda. Então eu fui lá viver, que era para poder ajudar a eles. E naquele ano, sendo uma menina da província, como dizem os de Luanda, nem os da província, sendo uma menina da província, encontrei um grupo de amigas. Eu mudei-me para Ieka, porque a minha avó era da Ieka. E esse nosso grupo era de 5 meninas. Elas começaram a ensinar-me as coisas das meninas de Luanda, né? Aquela menina burrinha da província começou a aprender a beber, a andar nas festas. E saíamos às vezes à madrugada, 3, 2 da manhã, para poder ir às discotecas e tudo mais. Eu lembro-me que eu só não vivi uma vida de promiscuidade, porque o fato de ter sido violada fez-me com que eu sentisse medo dos homens. Então, nessa época eu tive um sonho, aos 12 anos. E nesse sonho era parecido ao sonho do irmão Isaac. Era o fim do mundo e a terra toda acabava, as pessoas todas gritavam, corriam numa direção. E eu também corria com as minhas 5 amigas que andávamos juntos. E de repente o meu corpo começou a se elevar, como o corpo de algumas pessoas também se elevavam para o céu. Mas essas minhas amigas ficavam e eu tentava voltar e pegar elas para poder subir comigo e não conseguia. E voltava e nada. De repente o meu corpo subiu para o céu. E eu acordei assim também, sobressaltada, com lágrimas, porque foi um sonho muito intenso. Aí eu perguntei na minha avó o que significava aquele sonho. E a minha avó me disse assim: Deus vai te salvar, mas as tuas amigas não terão o mesmo destino. Depois de 1 ano, eu já tinha 13 ou 14 anos, eu mudei de Luanda e vim viver aqui no Lubango, porque eu fiz o médio aqui no Lubango. E nesse ano que eu cheguei aqui no Lubango, eu me converti. Eu ouvi a pregação de um pastor que falava sobre o inferno, e eu tive tanto medo que eu disse, eu não posso ir para aquele lugar. E aí eu entreguei a minha vida para Deus, acho que aos 14 anos, se a memória não me falha. E aí nesses 14 anos eu comecei a buscar o Senhor seriamente. É interessante que era verdadeiramente sem entendimento, mas eu ficava horas. Eu saía da escola no e-mail, ia para casa, me prostrava, eu ficava 3, 4, 5, 6, 7 horas prostrada no chão, dizendo, Senhor, fala comigo.
E eu passava muitas horas a ler a Bíblia também, porque eu tinha uma sede de Deus muito grande no meu coração. E nessa mesma época eu tive um outro sonho. E nesse sonho era um estádio grande, que nem esse, maior do que esse. E estava cheio de pessoas de todas as raças, de todas as tribos. Tinha chinês, tinha japonês, tinha africano, tinha europeu. Tinha pessoas de todas as cores. E eu estava num púlpito de madeira pequeno. E eu pregava para aquela população toda. E desde aquele dia, depois desse sonho, eu tive no meu coração a certeza de que eu tinha um chamado. Então, eu comecei com aquele entusiasmo de adolescente de que, Senhor, eu tenho um chamado, eu tenho que ir, o Senhor me chamou, eu tenho que ir. Mas assim que terminei o médio, né, aí no e-mail, os meus pais não permitiram que eu fizesse missões nem teologia. Porque os meus pais sempre acreditaram de que os pastores não têm uma boa vida, os pastores não são promissores, vivem quase que mendigos, né? Então os pais não querem isso para os seus filhos, eu nem os culpo por isso. Então eu consegui uma bolsa para fazer missões no Brasil. E até cheguei de ir para o Brasil em 2007. Mas quando os meus pais se aperceberam, porque eu não contei a verdade toda, quando os meus pais se aperceberam que era para fazer missões e não um outro curso, eles pediram-me para voltar, que eu tinha que voltar, e eu voltei muito frustrada da minha vida, mas voltei. Então nesse ano, passaram 2 anos, em 2008, ligam-me do INAB de que eu ganhei uma bolsa e eu fui parar na Argélia, um país muçulmano, que também é uma outra história, que vivi muitas coisas. Mas lá no final da minha universidade, em dezembro, eu me lembro de 2013, a passagem de Salmos 45, versículo 10, começou a passar em minha cabeça. Eu nunca tinha lido Salmos 45, 10. Filha minha, deixa a tua casa, a tua parentela, a casa dos teus pais, e apega-te ao Senhor, Ele é teu marido, e Ele te honrará. E tinha um monte de outras promessas lá no final do capítulo. E essa passagem insistentemente passava em minha mente. Chegou um tempo que eu disse, Espírito Santo, se você continuar a falar isso em mim, eu vou ficar maluca, porque o dia inteiro eu ia para a escola e essa passagem passava em minha mente, passava em meu coração. Aí eu sentei um dia no meu quarto e comecei a procurar onde é que estava escrito aquelas palavras. E encontrei em Salmos 45, 10. E nessa época, em dezembro que eu recebi o diploma e voltei para Angola. Antes de voltar para Angola, eu dizia assim, Senhor, tá bom. Eu estou longe da minha parentela, eu não entendia porque que o Senhor está falando aquilo, mas se o Senhor não quer que eu volte dos meus pais, quando eu for para Angola eu não voltarei da casa dos meus pais. Mas passou uns 3 meses até isso acontecer, e a primeira coisa que eu fiz é ir até o Cunene, onde os meus pais estavam a morar, e ficar lá e desobedecer ao Senhor. Nesses 2 anos que eu vivi no Cunene, foi quase que um deserto, porque logo que eu cheguei eu consegui um emprego, por causa da formação e porque falo 2 línguas. Consegui um bom emprego no governo provincial do Cunene. E nessa época eu estava a trabalhar como secretária do governo, como secretária executiva. E tinha muitas regalias, como um motorista particular e tudo mais. E o Senhor insistentemente continuava a falar comigo de que eu deveria deixar a minha casa, a minha parentela, o meu emprego, e que eu deveria aceitar o chamado. Mas eu não queria, eu estava com muito medo. Eu via o meu pastor, que tinha muitos filhos, o quanto ele ganhava. Eu dizia assim, eu tentava barganhar com o Senhor, Senhor, vamos fazer assim, eu tenho um bom salário, se eu trabalhar eu vou conseguir ajudar mais na obra do que ficar sem nada. Mas o Senhor não aceitava isso. Então durante esses 2 anos que eu trabalhei no governo do Cunene, eu não tinha tempo mais para orar, porque eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, eu era muito dedicada ao trabalho. E depois de 1 ano e meio eu comecei a ficar doente, caí de cama e já não ia mais trabalhar. Os meus pais me levaram na Namíbia. Por favor, avisa-me do tempo, porque às vezes acabo me esquecendo. Os meus pais me levaram na Namíbia para fazer consultas. Aí o médico me viu, deu toda a medicação, disse, olha, você parece uma pessoa que não come, que passa, sei lá, horas sem dormir, se calhar, e você precisa de vitamina e tudo aquilo. Mas ainda assim, com a medicação, eu fui piorando e piorando e piorando. Chegou um momento que eu piorei tanto, que eu sentava e o meu coração batia tão lento, que eu tive a sensação que eu estava a morrer. E aí os meus pais, com preocupação, decidiram me levar para Portugal para poder fazer outra consulta lá. Então eu fui para Portugal com a minha mãe. E nessa época, eu lembro de um dia sentar assim na casa de banho, desculpa dizer na casa de banho, mas eu sentada na casa de banho e estava tão mal, eu dizia assim, Senhor, recebe o meu espírito, porque eu sei que eu estou a morrer. E o Espírito Santo me lembrou das palavras de Salmos 45. Filha minha, deixa a tua casa, a tua parentela, a casa dos teus pais. E naquele dia eu disse assim, Senhor, não vou mais resistir ao teu chamado. Eu aceito o teu chamado. Lembro-me que depois disso eu fiz a consulta com o médico e tudo mais.
depois de eu dizer isso naquele dia, 2 dias depois, eu fiquei boa. Assim, literalmente eu fiquei bem. Eu comecei a andar, eu comecei a correr. Eu não corria nem andava, eu só ficava deitada ou sentada. Eu tinha sempre que pedir ajuda para poder me movimentar. Então, quando eu voltei de Portugal, eu fui para o Cunene. E naquela semana havia uma semana de avivamento da igreja pentecostal. E vinha um missionário brasileiro para poder fazer esse trabalho, né, de missões lá. E eu me esqueci dos sonhos. É isso. Nessa época dos 2 anos do Cunene, eu sonhava, eu tinha sempre o mesmo sonho. Eu fechava os olhos e eu sonhava a mesma coisa todos os dias. Era tão cansativo que eu já sabia o que eu iria sonhar. Eu sonhava com o mar diariamente. Eu sonhava com as pessoas dentro do mar a gritar, a chorar. Eu sonhava com o mar a me envolver e eu a me afogar todos os dias. Eu implorava a Deus para parar aquele sonho, mas Ele não parava. E eu não entendia o que significava. Então naquele dia, naquela igreja que eu fui assistir esse missionário, ele pregou sobre Gideão e ele dizia assim: os teus sonhos, o sonho que você sonha sobre o mar, é o teu medo. Você está com medo de deixar e ir onde o Senhor está te mandar ir. Por que você tem medo? E as lágrimas caíam no meu rosto porque ele não tinha como saber que eu sonhava isso, ele não tinha como interpretar. Então ele falou muitas coisas de interpretação do meu sonho na pregação. E no finalzinho ele pediu para falar comigo, mas como eu sabia o que ele queria dizer, eu fugi. Saí pela porta e fui embora. Os irmãos vieram me chamar e dizer assim: olha, o missionário disse que tem uma palavra do Senhor para ti. E eu fui embora. E dia seguinte eles foram no meu serviço para falar comigo. Olha, o missionário mandou um recado para dizer que ele não pode voltar no Brasil, porque o Senhor lhe disse que ele não pode voltar sem falar com a Palmira. No segundo dia eu não fui também. No terceiro dia eu também não fui. Os irmãos foram no meu serviço outra vez para me buscar. Disseram: Palmira, hoje você vai conosco. Então eu decidi ir com eles. E quando eu cheguei, encontrei um missionário brasileiro e ele disse assim: Deus mandou te fazer uma pergunta primeiro. Algum dia te deixei faltar alguma coisa? Por que você tem medo? E ele começou a falar muitas coisas que Deus iria fazer na minha vida no futuro. E eu cresci numa igreja conservadora e tudo isso de profecia, profetada, para mim era coisa de pessoas emocionadas. Porque a minha igreja nunca me ensinou com relação a isso. Então eu não acreditava que existia profeta, não acreditava que o Senhor ainda falava desse modo. Então ele começou a falar, e para mim não fazia sentido nenhum. Só lhe olhava e no meu coração dizia: mais um desses profetas. Mas havia uma palavra que eu falava em meu coração, que eu orava desde menina, desde os meus 12 ou 13 anos, que eu dizia assim: não vou orar alto, porque Satanás consegue ouvir o que nós falamos, mas ele não ouve os nossos pensamentos. Então essa palavra do meu coração que eu pedi ao Senhor, eu só orava no meu coração todos esses anos. Já tinha passado mais de 15 anos. Eu tenho 31 hoje. Então naquele dia, quando ele continuava a falar, de repente ele parou. E ele falou exatamente as palavras que só eu e Deus falamos. Só o Senhor sabia. Eu parei, eu disse: fala, Senhor, que a tua serva ouve. E desde aquele dia eu cheguei na minha casa. Eu disse assim: mãe, pai, o Senhor me chamou e eu estou a ir embora. Os meus pais ficaram revoltados comigo. A minha mãe deixou de falar comigo. Eu fui falar com o meu pastor. O meu pastor pediu para eu contar o meu chamado. Lhe expliquei. Ele disse: filha, você tem um chamado. Ele orou comigo, me abençoou. E ele até que me deu boleia para ir onde o Senhor me mandou. Porque o Senhor tinha me dito para ir para o lugar onde Ele me mandou, mas não tinha dito aonde. Eu orei, Ele me disse para ir para Luanda. Eu não sabia se em Luanda eu iria ficar na casa de quem. Aí ligou a minha amiga missionária, uma moça que eu conheci num dos acampamentos da MPC. E ela disse: olha, o Senhor me falou que era para você vir viver aqui em minha casa. Eu disse: olha, muito obrigada, porque eu estava a orar por isso. Então fui viver com ela em Luanda. E nessa época que eu fiquei, nesses 2 anos que eu vivi com ela em Luanda, ela é uma grande serva do Senhor, que ama o Senhor de todo o coração. E o meu maior medo era: Senhor, eu vou viver de quê? Sem emprego, deixar a minha vida, não vou construir. Todos os jovens estão a construir a sua vida, cada um está a construir sua casa, seu casamento, eu vou viver de quê? Vou comer o quê? E depois, porque a minha mãe sempre trabalhou muito e sempre tivemos berço de ouro. Agora vou fazer como não tenho o meu cartão para arriscar, nem mais vou poder viajar. Esse era o meu maior medo, de passar fome. É verdade que nesse ano nós sofremos muito. Houve dias até que nós só tínhamos papa. 2, 3 dias jantávamos papa, deixávamos papa. Mas eu nunca tive alegria em meu coração como eu tive naquela casa. Era uma casa que era só um quarto e sala. A casa de banho era comum com outros vizinhos. Que quando você tomava banho, se está a chover você tem que sair, porque a água do teto todo entra, cai na tua cabeça. Mas a paz do Espírito Santo que falava comigo naquele lugar,
E a outra dimensão que o Senhor começou a trazer e a falar ao meu coração, eu entendi que não há nada nesse mundo. Não tem carro, não tem marido, não tem casamento, não tem dinheiro, não tem roupa, não tem posses, não tem nada que seja mais precioso ou melhor do que a presença do Espírito Santo. Quando Ele desce sobre você e você reconhece que o Senhor é Deus, quando Ele mostra a glória dEle, e você entende que todas as coisas desse mundo, todos os bens materiais, ainda que você tiver que morrer pobre, não se compara à presença do Senhor. E a partir desse dia eu entendi que aquele que chamou, Ele é fiel para poder sustentar, Ele é fiel para poder cumprir. E depois de vários anos que eu estou aqui como líder da Mocidade para Cristo, não me tem faltado nada. É verdade que tenho tido dificuldades, é verdade que muitas vezes ando quilômetros a pé para poder chegar no escritório, mas a alegria do Senhor está no meu coração. Eu digo assim: Pai e Mãe, ainda que eu tiver que morrer pobre, ainda que eu tiver que morrer debaixo da ponte e vestir miseravelmente, a alegria do Senhor continua em meu coração, porque o Senhor é bom. Sabe, o Senhor fez muitas outras coisas em meu coração e eu queria só partilhar mais uma. Eu dizia assim para Deus: Senhor, eu nunca mais vou viajar porque eu não tenho dinheiro. Porque quando eu trabalhava no governo, os meus pais tinham posses. Então o dinheiro que eu tinha era só para viajar e comprar coisas. Era uma pessoa muito supérflua. Tudo que era dinheiro eu usava para minha aparência ou para ajudar os outros, porque eu sempre sustentei missionários. Então havia uma atividade, um encontro mundial de jovens líderes que estava acontecendo em Los Angeles, se calhar alguns irmãos conhecem. Então aquilo ia acontecer na Indonésia. E naquele ano eu já estava a viver como missionária. Às vezes não tinha nem 5 anos para apanhar táxi. E essa minha amiga inscreveu-me para poder fazer essa formação. E estavam a cobrar $1000 para poder participar. E quando eu fui para a agência de viagem saber quanto é que custava, custava 580 mil kwanzas a passagem daqui de Angola para a Indonésia. Eu disse: Senhor, esse dinheiro eu vou tirar onde, Pai? Não tenho como, não tenho nem 100 para apanhar táxi. Como é que eu vou ter 500 mil kwanzas? $500 milhão. Então cheguei em casa assim bem desmotivada e falei com a minha amiga missionária. Eu disse assim: não vamos conseguir. Ela disse: olha, vamos começar a mandar carta. Vamos mandar carta para as igrejas, vamos mandar carta para os missionários, vamos mandar carta para as pessoas. E naquele dia eu me revoltei. Eu disse: não vamos fazer isso. Senhor, você me tirou lá da minha casa. Eu estava bem lá onde eu estava, Pai. Você me tirou da minha casa, me disseste para deixar o meu emprego. Agora eu tenho que pedir, implorar nas pessoas por dinheiro para poder viajar. Não vamos fazer isso. Não vamos enviar carta para ninguém. Nós vamos orar. Se o Senhor é Deus, Ele fará. Eu lembro-me de que uma semana antes da viagem, ela não tinha me falado que ela havia partilhado com algumas pessoas sobre a viagem. Ligaram-me lá da Indonésia, mandaram-me um e-mail, na verdade, e disseram assim: irmão Palmeiras, já não precisas mais pagar os $1000 porque os missionários do Brasil, da América, contribuíram e pagaram a tua estadia, os $1000. E 3 dias antes da viagem, um dos irmãos, que ele até já faleceu o mês passado, doeu-me muito, ligou para mim. Nós fomos para lá, para a Aliança Evangélica, e ele, que era o líder da Solidariedade Cristã, ele chegou e disse assim: Palmira, nós temos o teu bilhete. E eu fui para lá. A minha amiga tinha dado a minha cópia do passaporte, né? E quando ele pegou o bilhete e me entregou, eu abri. E aquele passaporte custava, aquela passagem custava 580 e tal mil kwanzas, $500 milhão de kwanzas. Eu dizia assim: nem que eu tivesse, se eu fosse rica, eu nunca teria a possibilidade de comprar um bilhete a esse valor, a $500 milhão de kwanzas. E ele disse: você vai para essa formação. Naquele dia eu entendi que todo o ouro, toda a prata, tudo pertence ao nosso Deus. Não tem dinheiro. Na verdade, quando a Bíblia diz que o Senhor não negará aos seus bem algum, isso é verdade. Se nós estivermos alinhados com a sua vontade, Ele jamais negará bem algum. Então esse foi um dos milagres que o Senhor fez na minha vida. Esse bilhete de passagem, eu fui nessa formação e fiquei no hotel e não paguei nada, nem um tostão. Então esse é o testemunho da minha vida, de que Deus é bom. E se Ele te chamou, não tenhas medo. Hoje eu quero dizer para você que Deus tem te chamado e batendo a porta do teu coração. Não tenhas medo. Eu tive muito medo, eu demorei 2 anos. Quase morri de tanto insistir em resistir ao chamado. Mas no dia que aceitei, hoje eu digo assim: não tem nada. Eu digo à minha mãe, que ficou meses sem falar comigo, e hoje ela até já entende, porque muitas vezes ela liga para mim: filha, ora por mim. O Senhor, quando Ele te chamou, até com os seus inimigos Ele te reconcilia, porque o Senhor é bom.
E Ele vai fazer caminho onde parece não ter caminho. E Ele vai te levar para lugares onde você jamais imaginou estar. E hoje eu sou a prova viva de que o Senhor é bom. E Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, ou imaginamos, ou pensamos algum dia poder existir. E nos leva para lugares que jamais poderíamos pisar com nossos pés. Aleluia. Aplauda o Senhor porque Ele é bom, porque Ele é digno. Aleluia. Se calhar noutra ocasião você ouve com mais detalhes esse testemunho, que ela fez mesmo um resumo. Como era a sua vida cristã lá na Argélia? Só um pouquinho. A Argélia, como sabemos, é um país muçulmano. É um país que o cristianismo não pode ser proliferado. Se te encontram com uma Bíblia, você é preso literalmente, vais para a cadeia. E foi dias difíceis, porque eu cheguei lá toda entusiasmada, eu não tinha conhecimento de como funcionam os países de cortina de ferro, né? Que é aqueles que são contra o Evangelho. E eu vi um dia que eu fui para o quarto de uma das meninas argelinas, eu fui lá pregar o Evangelho para elas. Elas quase me mataram de suor. E quando eu disse assim, Jesus é o Filho de Deus, elas todas partiram para cima de mim. E eu fiquei, meu Deus, o que eu falei de errado, Jesus? E depois é que eu entendi de que lá o Evangelho não podia ser pregado daquela maneira, que eles estavam com a mente fechada. Então eu passei a pregar dentro dos quartos, às escondidas, as meninas, porque os internatos lá são separados, os muçulmanos não têm nada junto. Até no hospital, a sala de espera no hospital, tem sala de espera das mulheres, tem sala de espera dos homens. Homem e mulher não ficam juntos, os muçulmanos. Então, eu depois de algum tempo estava a dizer, Senhor, eu não sei mais o que fazer nesse país. Porque eu prego para as pessoas, não tem ninguém para pregar para mim. Eu orava e me sentia fraca. Então houve um dia um irmão, porque lá ninguém te mostra onde está a igreja, porque se a igreja é descoberta, os muçulmanos vão para lá e matam as pessoas que estão lá. Você precisa ter alguém que sabe, que tem certeza realmente que você é cristão, para poder te levar naquela igreja que é no subterrâneo. Então depois de alguns meses, ou não, depois de 1 ano e meio, um irmão ouviu que eu era cristã e o trabalho que eu fazia, e me levou para uma igreja na capital que ficava a 3 horas da cidade onde eu vivia. E você vê assim um lugar, não tem nada de igreja, você entra num subterrâneo e vai mesmo lá para o fundo, é onde está a igrejinha, e as paredes todas são a prova de som. E ninguém pode contar. Lá dentro nós vestimos de um modo, lá fora todo mundo sai de outro modo. Então eu ia para essa igreja, era uma igreja do 7º dia. Na verdade eu só queria ouvir a palavra do Senhor. E lá ouvi muitos testemunhos. Um deles que me impactou foi de que uma velhota que eu conheci lá, ela disse que mataram os pastores franceses que foram para lá para pregar para eles, cortaram a cabeça dos pastores diante dela. Então ela decidiu decorar a Bíblia. Como ninguém poderia tirar a palavra do Senhor do coração dela, ela passava horas a decorar a Bíblia. É engraçado que nós as Bíblias aqui jogamos fora, fazemos o que quisermos com a Bíblia. Lá a Bíblia é uma coisa muito preciosa. E ela decorava palavra por palavra, porque quando os polícias viessem, ninguém poderia tirar a palavra do coração dela. Então isso é uma das coisas que eu vivi lá e que foi muito impactante para mim. Com certeza que nós vamos ter a oportunidade de ouvir mais intensamente. Para terminar, para a ex-secretária executiva do governo provincial do Cunene, como é ex-secretária executiva e atualmente missionária, como tem sido, corpo, alma e espírito, como tem sido para você? Como eu já havia dito, essa transição, essa mudança não foi fácil no princípio, porque quando passamos a viver uma vida que nós não imaginamos existir, é sempre difícil. Mas para dizer que depois de deixar o trabalho no governo e a vida de hoje que eu comparo, é uma vida de dificuldade, sim, não vou mentir. Quando eu entrei para a Mocidade para Cristo aqui no Lubango, o escritório da Mocidade para Cristo, para quem conhece, fica aí no Ferrovia. Eu vivo aqui próximo da Senhora do Monte, aqui perto do Queiro. No princípio não tinha salário, a organização não tinha mantenedores, né? Então muitas vezes eu ia a pé de casa até o Ferrovia, ida e volta. E não tinha salário, às vezes não tinha nem dinheiro para comprar creme.
ou dinheiro para comprar, sei lá, uma vaselina para colocar nos lábios. Mas ainda assim, nós dizemos assim com a minha amiga missionária: quando a necessidade aperta, você ora como se a casa tivesse a pegar fogo. Então, quanto mais a necessidade apertar, você ora como se a tua casa tivesse em chama e você está lá dentro. Então é isso que eu faço. Tem sido de muita dificuldade, irmão Isaac. Eu não vou negar. Tem sido de dificuldade que às vezes você dobra o joelho, você chora e você fala assim: Senhor, isso aqui está pesado demais. Mas o Senhor sempre te levanta, trazendo alguém para poder te estender a mão, trazendo alguém para te confortar, trazendo um dinheiro aqui. E hoje o Senhor levantou pessoas que são meus mantenedores, pessoas que eu nunca nem falei de que eu sou missionária, que vieram e disseram assim: o Senhor me falou que é para poder te sustentar mensalmente com X. Então eu digo assim: é graça. É graça. E não tem comparação. Não tem comparação. A vida de antes e a vida de agora não tem comparação. Eu não daria nem o melhor emprego. Só para partilhar outra coisa, muitas vezes meus familiares, a minha família arranja-me emprego. Há pouco tempo ofereceram-me emprego nas finanças, ofereceram-me emprego na TAG, para poder trabalhar e ganhar mais de 300, 400 mil. Eu sempre digo assim: eu já tenho emprego. Eu já tenho emprego. Porque eu não trocaria esse emprego por nada. Porque se Deus me tem mostrado coisas que nesse mundo jamais alguém poderia pagar. Nosso Deus é maravilhoso. Amados, o nosso Deus é maravilhoso. Até onde você quer chegar como missionário? Sabe, o meu maior sonho, o lugar onde eu quero chegar é aos pés de Jesus. Eu quero chegar no fim dos meus dias e dizer assim: eu combati o bom combate. Eu completei a carreira e guardei a fé. E agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me preparou para dar naquele dia. Esse é o meu maior sonho. Esse é o meu maior sonho. Vamos orar pela vida dessa serva de Deus, de onde você está. Ore para que o Senhor guarde todos os seus dias em provisão, em bênção, em graça e em tudo. E que assim como o Senhor tem sustentado até hoje, assim seja em todos os dias de sua vida. Comece a orar ali no teu lugar em nome de Jesus Cristo. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor chama. E porque ainda há pessoas que ouvem o teu chamado. E nós oramos nesta noite para que o Senhor fortaleça aqueles que têm chamado, Pai. Sabemos que não é fácil a experiência que tua serva viveu e que muito ainda ela tem por fazer. Mas Deus, o Senhor é forte e a tua força é suficiente para capacitar aqueles que o Senhor tem chamado. Glorifica o teu nome na vida da tua serva e que essa luz, Pai, permaneça em cima da mesa para a iluminação de todos que estão na casa. Profetizamos mais de ti sobre sua vida, hoje e eternamente, para a honra e glória daquele que vive pelos séculos dos séculos. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe, irmã Palmeira. Sucesso e muito êxito na obra missionária. Deus abençoe.